né, dentro do esperado. O atleta em 9, 10 dias não perde, muito pouco. Então a gente bem tranquilo em relação a essa folga, acho que ela foi bem feita, bem proveitosa para uma equipe que fez 40 jogos nesse primeiro semestre, jogos decisivos. E agora a gente tem 20 dias aí para voltar ao campeonato. Não será um teste. Os testes que eu queria fazer, que eu não queria perder tempo, infelizmente não vou ter agora. Queria usar muito o Cleison e o Everaldo, até para ver nesses jogos como eles iriam se sair, jogando o Cleison para dentro, que nem ele jogou na Ponte, né? Quando o Corinthians contratou o Cleison em 17, ele jogava como meia. O atacante pela esquerda era o Luca. Mas infelizmente aí por problemas de fortalecimento, para que não tenha problema ali na frente, antes da saída o Everaldo se queixou de dor no pubis, então está passando, foi feito todos os exames, só precisa de fortalecimento, então a gente fica sem ele alguns dias. E os cuidados que a gente tem que ter com o Cleison em relação ao joelho dele, que já operou no passado e teve muita dificuldade no início desse ano, então mais uma precaução para que depois eles tenham uma continuidade. Então, o trabalho está sendo para jogar contra o CSA, um trabalho geral, que é o que vale 3 pontos, que é o campeonato. Então, amanhã a gente vai bem desconfigurado, né, em relação à característica dos jogadores, mas a gente não tem que lamentar e tem que trabalhar com o que a gente tem. Pois é, Carille, na sua última entrevista, ainda lá na Vila Belmiro, né, depois da partida contra o Santos, você falou que usar essa parada para a Copa principalmente para trabalhar o setor ofensivo do time, que tem te chamado a atenção negativamente nesse primeiro semestre. Você conseguiu já fazer alguma coisa ou realmente esses desfalques prejudicaram bastante o trabalho nesse sentido? O que o torcedor do Corinthians vai poder notar de evolução, principalmente nesse setor? Não muita coisa, porque os jogadores que a gente tem para jogar atrás do 9, nenhum são de profundidade, são todos jogadores que gostam de buscar a bola no pé, e com isso falta ser mais agressivo. Pedrinho é um meia, Matheus Vital é um meia, o Regis, que eu inicio com ele o jogo lá, cada time vai fazer 45 minutos, eu inicio com o Regis ali na meia, perdi o Jadson também por uma dor na coxa nessa semana. Então não vai mudar muita coisa, que é a característica que eu estou buscando para esse jogo eu não tenho, que é a minha esperança que melhore muito com Cleison e Everaldo juntos. Bom, uma coisa que chamou a atenção também nos treinamentos ao longo dessa semana foi a utilização do Ramiro na lateral direita, né? Como é que você vê esse jogador por essa posição e o aproveitamento do Bruno Mendes, que estava jogando por ali. Agora, nesse amistoso, não sei, o Ramiro sentiu, né, alguma coisa na coxa, vai o Bruno mesmo. Fala um pouquinho sobre essa posição que você tem o Fagner e você está tendo que improvisar alguns jogadores. Eu não posso usar o Bruno nos jogos da Sul-Americana. Ele está fora. E ele foi convocado para a seleção. Então, por isso que eu comecei até a trabalhar um jogador que a gente possa contar. Muito difícil, porque até dia 14 eu tenho Michel e Fagner. Mas, assim, dentro dos jogadores que eu vou ter para a Sul-Americana, o Ramiro já jogou assim, já fez essa posição no Grêmio. Então, estou pensando muito no campeonato e principalmente na Sul-Americana, né? Muito difícil de eu usar o Ramiro ou o Bruno, mas é certo que o Bruno eu não tenho na Sul-Americana. Por isso, a preparação com o Ramiro, se acontecer alguma coisa igual em 17, que eu precisei usar o Paulo Roberto, 6 jogos ali, porque eu não tive nem Fagner nem Léo Príncipe. Então, dentro daquilo que a gente pode usar nesse início, na nossa volta, o Ramiro é um jogador que tem condições de fazer ali, tem documentação tudo certo, então por isso essa preparação. O Ramiro está fora do jogo de amanhã, Bruno inicia e vou tentar levar o Bruno um pouco mais no segundo tempo também. Carille, período de avaliação, óbvio, e você deixou muito claro que esse jogo serve para isso, até pelo fato de entrar com 2 equipes bem distintas durante os 90 minutos. Queria saber como é que você imagina a impressão do torcedor em meio à Copa América. O torcedor entende que é uma avaliação e vai estar vendo o jogo com olhos de técnico, avaliando, não preciso cobrar nada, ou o torcedor vai para o jogo, ou vai acompanhar o jogo na TV, pela saudade que está de ver o Corinthians em campo, mesmo não sendo uma partida oficial de 3 pontos? Sinceramente, não sei o que eles vão pensar, né, e sim aquilo que a gente determinou. Vai faltar muita coisa ainda por características, né, não só eu sou sabedor, mas a diretoria, o presidente do Corinthians também sabe da necessidade de jogadores com essas características. E então vai ser deixar preparado uma outra forma se acontecer ali na frente de a gente não ter esses jogadores que tem 1 contra 1, que buscam profundidade, né?
É a minha busca, né? Trabalhei muito essa semana, mesmo sem ter essas características de rodar a bola, de mudança de corredor e terminar a jogada, mas ainda vai faltar, principalmente pelas características dos jogadores que vão a campo. E está dando tempo para você, mesmo com um trabalho intenso aqui, acompanhar a Copa América, ver seleções, viu o Brasil ontem. Como é que você está conseguindo conciliar o profissional Carille com, entre aspas, o torcedor Carille ou o profissional vendo outras seleções? Durante a parada, assisti um jogo só, que foi a final do futebol feminino, né? A final não, desculpa, a desclassificação para a França ali, de antemão já parabenizar ali o Vadão, né? A gente sabe das dificuldades aí do nosso futebol feminino e jogaram de igual para igual, perderam para uma grande seleção, onde tem uma liga muito forte, enfim, foi o único jogo que assisti. Agora essa semana tenho acompanhado sim, né? Assisti o jogo ontem, um bom jogo, dentro das suas ideias, né? O Paraguai de marcar bastante, e o Brasil de tentar, de arriscar, sempre uma perninha no meio do caminho, né? Para tirar essa bola, mas foi um jogo difícil, um jogo de pressão. Já tinha perdido nessa mesma fase 2 eliminação para o próprio Paraguai, né? Mas essa semana eu consegui acompanhar os jogos sim. O Carille, bom dia, tudo bem? Bem. Até sobre a parada, para tranquilizar o torcedor, saber se chegou alguma proposta oficial para você, se você confirma que permanece aqui no Corinthians, por favor. Eu não tenho nem o que falar, cara, porque não chegou nada. Eu quero deixar bem claro assim que ainda uma boa parte da imprensa não me conhece, eu acho. Eu já estou há 2 anos e meio assim fazendo coletivas, dando coletiva. Eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar que aconteceu. Eu cheguei aqui o ano passado e eu fui criticado por alguns, falei a verdade, quando eu recebi uma sondagem do Atlético Mineiro, o Fábio não deve falar. Eu prefiro falar do que ficarem se equivocando, né? Se equivocando, é a palavra que eu tenho que usar, equivocar, né, que você me passou, né, o verbo equivocar. Então, não chegou. Essa história do Hilal, Fábio, não vai chegar? Não sei. Então, não estou nem pensando, estou pensando muito aqui na melhora do nosso time. O ano passado se falou que eu estava certo com o Hilal, enfim, não teve conversa com o Hilal e fui para outro time na outra semana, né? Agora estou ouvindo que o Fábio já tem números, tem contrato? Não tem, né? E quero mandar só um recado para o senhor Jorge Nicola, ser bem direto, que hoje eu não preciso ser oferecido para ninguém, tá? Fábio está sendo oferecido, graças a Deus, tudo que aconteceu na minha carreira, né, e com o trabalho que aconteceu de 7 meses na Arábia, que foi muito bom, está aberto o mercado para mim. Esse ano eu já sentei com o meu empresário 6, 7 vezes para discutir se eu vou, se eu não vou. Toda vez que chega eu sento com o meu empresário para discutir. E já teve esse ano 6 ou 7 vezes, a diretoria do Corinthians, toda vez que chega, é a primeira a saber, né, chegou, tal, e já me posiciono, não tem nada oficial, por isso eu não tenho o que pensar. Fábio, bom dia. Muito se falou sobre essa parada da Copa América, você também mencionou algumas vezes como seria importante, né, para esse período de trabalho. Eu quero saber qual a sensação de você poder pegar os seus jogadores, organizá-los em campo. Agora eu tenho tempo para trabalhar. Qual que é a sensação? Eu tirei muito tempo nessa parada aí na casa dos meus pais, lá em Sertãozinho, para elaborar um monte de coisa e chegou aqui foi totalmente diferente, né? Na questão de jogadores, de perder para a DM, de esperar um pouquinho mais para entrar em campo, já perdi uma semana. Entro numa semana de 3 jogos, onde eu ia avaliar mesmo, e vou repetir, de fazer Cleison e Everaldo juntos, né, de repetir trabalho de treino, infelizmente, que eu acho que seria mudança para que a gente seja mais agressivo, né? Para que a gente seja mais agressivo, incomodar mais o adversário, infelizmente, meio que estacionou, né? Eu falei numa entrevista domingo, numa inauguração de uma escola de futebol minha aqui em Guarulhos, que a gente tem um bom time, mas falta umas 3 cerejas assim para que seja mais diferenciado, né? Isso são características, não é que os jogadores não fazem. Então, lembrando desse meu período no Corinthians, então vou falar rápido, tá? De Dentinho, Douglas, esses jogadores que jogam atrás do 9, depois Danilão, Alex, depois Renato Augusto e Jadson numa situação de mais jovem,
Depois Rodriguinho, enfim, jogadores que te davam um número alto de gols, porque buscam gol. Que é um Hernanes que entrou contra nós na final do São Paulo, já deu 2 chutes no Cássio de fora da área, no primeiro jogo da final. O Rodriguinho, que é decisivo, que entra na área. Enfim, é o que sempre o Corinthians teve, né? Tevez jogando com o Nilmar, um outro perto do 9. Então, por característica, o nosso time não é de buscar gol. Por mais que eu treine, por mais que melhore, vai faltar para o tamanho do Corinthians, né? Então, eu sou sabedor disso, e principalmente a diretoria, com o meu presidente também. Sei das dificuldades do Corinthians, né? O torcedor tem que entender isso, das dificuldades financeiras para fazer, porque não está fácil achar jogador assim. Então, você tem que investir para buscar, né? Então, a gente tem que ter bastante sabedoria assim para saber jogar em cima das características que a gente tem hoje. Carille, ao longo desses dias, né, algumas novelas que a gente foi acompanhando aqui, né, no Corinthians, e uma delas envolve o Romero, né, tem contrato terminando, está treinando aí com o grupo. Esses tempos, no início da semana ele fez um post, aí, inclusive com você, colocou passou a impressão de que estaria renovando ou acertando com alguém. Queria que você falasse se você tem conversado com esse jogador, situação dele entre os companheiros aqui dentro do vestiário, e nessa linha, se você me permite, o Corinthians tem muitos jogadores terminando o contrato em dezembro desse ano, são quase 30 jogadores, vai ser para enxugar realmente a folha salarial, o Corinthians não deve renovar com esses jogadores. Você está sabendo disso? Foi conversado com você? Como é que você vê também toda essa questão? Porque é muita gente, né, deixando o Corinthians e não sendo aproveitado também, já tem contrato terminando no final do ano. Como é que você vê essas duas questões, por favor? O Romero, acho que é 14 de julho. 14 de julho termina, não foi falado nada, então 100% fora. Aquela foto ali que ele me deve um dinheiro e ali estava dizendo que estava assinando um cheque, né? Ele gosta dessas brincadeirinhas, o senhor Romero, né? Mas assim, está totalmente fora. Não consigo pensar em dezembro ainda. Preciso melhorar agora. A gente precisa melhorar agora. Eu não consigo pensar